sobre a revisão estruturada da literatura. Deixa eu só botar aqui meu tempo para eu não me perder. E ele usou o termo revisão sistemática da literatura, né? E é aí que eu começo a conversa com vocês. Porque a revisão estruturada da literatura, ela tem sido usada como sinônimo de revisão sistemática da literatura, né? Então, são dois termos usados de forma sinônica, tá? Os autores que escrevem artigos sobre revisão sistemática da literatura, geralmente, ao longo desse artigo, cita o termo estruturada e o autor que dá embasamento para essa apresentação, que é o Massaro e outros, né? Eles desenvolveram um processo de revisão estruturada da literatura para a área de contabilidade, que também é aplicada na área de gestão e organizações. E esse processo de revisão estruturada, ele foi baseado no processo de revisão sistemática, tá? De Tranfield e outros, que são os autores que trouxeram para a área de gestão esse método, que é um método muito utilizado na área de medicina e na área de saúde. Então, a gente usa o termo de formas semelhantes, tá? É a mesma coisa quando eu falo de revisão estruturada, eu estou falando de revisão sistemática. E o que seria essa revisão estruturada da literatura, né? É um método que permite localizar e selecionar a literatura acadêmica. E o mais importante, localizar e selecionar essa literatura de forma regrada, sistemática, tá? E a gente precisa protocolar todo esse processo de localização e de seleção da literatura. Então, a partir desse processo, a gente vai examinar e sintetizar o corpus da literatura existente, identificado, e a partir de uma análise crítica, desenvolver alguns insights, reflexões críticas, futuros caminhos de pesquisa e questões de pesquisa, tá? Para avanço do campo em estudo. A revisão estruturada, ela é pautada nesses 4 princípios, tá? Revisão sistemática e revisão estruturada, elas são pautadas nesses 4 princípios. Transparência, a gente vai ver que ao longo dessa apresentação o quão importante é o processo de transparência no método de revisão estruturada, tá? A transparência, ela vai trazer validade, confiabilidade a todo o seu processo, vai trazer confiabilidade aos seus achados. Então, é importante que tudo que a gente faça no processo de identificação da literatura, de análise da literatura, é importante que tudo seja registrado. A gente vai ver que a gente precisa desenvolver um protocolo, e é esse protocolo que vai dar transparência à nossa pesquisa. Okay? A gente tem a questão da inclusividade. É necessário que seja desenvolvido algumas formas de inclusão e de exclusão dos artigos. A gente vai levantar a literatura, vamos achar N publicações. E aí a gente não tem como tratar todas essas N publicações, nem todas podem estar dentro do escopo da nossa pesquisa. Então, a gente tem critérios, tá, de inclusão e critérios de exclusão. Esses critérios precisam ser justificados. Por que eu estou adotando esse critério de inclusão? Por que eu estou adotando esse critério de exclusão? A natureza explicativa, né, também é um princípio. Então, a análise que a gente faz desse trabalho, ela precisa permitir uma compreensão ampla sobre o tema, né? Precisa trazer contribuições no sentido de esclarecer como essa área está sendo desenvolvida, o que pode ser melhorado, né? Quais são os caminhos que podem ser seguidos para que a gente consiga avançar na barreira do conhecimento dessa área, ok? O princípio relacionado à heurística, né, no sentido de que as descobertas, elas precisam ser significativas, precisam trazer avanço para o campo. Okay? Então, assim, ao invés dos nossos resultados, né, serem baseados em verdades absolutas, já que a gente está partindo aí de uma revisão sistemática e estruturada da literatura, a gente fornece evidências válidas. Tá? Então, o que seriam essas evidências válidas? A gente vai fornecer algumas pistas, ferramentas, métodos que podem ser adotados, tanto para aplicação teórica na academia, como para aplicação prática por gestores.
E a realização da revisão estruturada da literatura, ela é muito importante, assim, é um método que todo mundo deveria conhecer, né, e de preferência no estágio inicial da pesquisa. Por quê? A gente tem hoje a facilidade de acesso à informação, e isso é muito bom. Antigamente, para se fazer pesquisa, havia muita dificuldade de você conseguir acesso à produção científica, né? E hoje isso é facilitado com a existência da internet, com as bases de dados online, os journals também que publicam online. Então, a gente tem acesso a um número muito grande de informação. E a revisão estruturada da literatura, ela nos ajuda a fazer a seleção de forma regrada, né? Então, diferente de uma revisão tradicional da literatura, onde eu vou buscar alguns artigos por conveniência, na revisão estruturada, eu tenho um processo regrado. Então, ele vai me ajudar a trabalhar com esse grande volume de produção científica. Okay? A revisão estruturada da literatura, ela também ajuda no conhecimento do estado da arte. Então, quando a gente realiza um processo de revisão estruturada da literatura, a gente passa a ter um conhecimento sobre aquele campo em estudo muito grande, porque é um processo de imersão naquela literatura, né? E o resultado dessa imersão pode ser a elaboração de um artigo científico sobre algum tópico específico, ou mesmo para a elaboração do projeto de pesquisa, né? Seja no mestrado, seja no doutorado. Então, quando você realiza uma revisão estruturada da literatura, você acessa o conteúdo existente sobre aquele assunto de uma forma, você tem uma visão muito boa do campo. Você enxerga as lacunas que existem naquele campo. Então, a partir da identificação das lacunas, você define o seu problema de pesquisa, define a sua questão de pesquisa, as suas hipóteses de pesquisa. Tá? Então, assim, é um processo muito bacana para a gente se familiarizar ainda mais com o tema a ser estudado, além de você ter um conhecimento mais profundo sobre aquele assunto que vai dar respaldo para o seu processo de elaboração de pesquisa. A revisão também ajuda na elaboração de introdução de artigo empírico, não só do empírico, né? Na elaboração da introdução da sua dissertação, do seu projeto, da sua tese, de artigos de forma geral. Aqui foi colocado o artigo empírico, porque quando a gente vai fazer uma pesquisa empírica, geralmente a gente relata os achados anteriores, né? E aí, para que você faça esse processo sem viés, né, de forma que você não escolha só aqueles artigos que sejam convenientes para o seu resultado, a revisão estruturada, ela dá esse respaldo da escolha de forma científica. Aí aqui eu trago para vocês uma visualização de como esse método, né, começou a ser aplicado. E a gente vê aí, essa figura eu tirei da Base Scopus, então se vocês quiserem ter essa experiência, vocês podem colocar lá na Base Scopus o termo revisão sistemática da literatura e revisão estruturada da literatura, né? E o Scopus vai retornar para a gente essa informação, né? Na base de dados Scopus, a publicação começou a aparecer a partir de 1993, apesar de ser um método bem antigo, né, já utilizado há bastante tempo, na Scopus começou a aparecer em 1993. E nessa primeira década que a gente visualiza, a gente vê como o método era utilizado na área de saúde, principalmente na área de medicina. Mais de 90% das publicações com esse método eram na área de saúde. A gente vê ali também engenharia aparecendo e as outras áreas de saúde, né? Na década seguinte, a gente já consegue observar que o método passa a ser explorado por outras áreas da ciência. Quer dizer, de tão importante, de tão relevante o processo de realização desse método de pesquisa, ele foi reconhecido e começou a ser utilizado também em outras áreas da pesquisa. Aqui a gente tem de vinho, né, a área de gestão de negócios, com 8,7% de publicações utilizando esse método. Então, a partir de 2003, né, a gente tem aquele trabalho que eu citei do Tranfield, ele adaptou o método utilizado na área de medicina e trouxe para a área de gestão. Então, a gente começa a ter muitas publicações
tá utilizando o método de revisão estruturada da literatura. A gente vê aqui nesse gráfico que nos últimos anos, na área de gestão de negócios, a gente está com um percentual de publicações parecido com de medicina, né? Tem muita publicação utilizando o método de revisão estruturada, e isso mostra o reconhecimento, né, tanto dos pesquisadores como dos editores, reconhecendo a importância do uso desse método. Aqui a gente tem um gráfico que mostra como é que está evoluindo o quantitativo de publicação ao longo do ano, e nos últimos anos o crescimento foi exponencial, né? Uma linha quase vertical de produções utilizando o método de revisão sistemática e estruturada da literatura. Então é importante assim, a gente ter em mente que existe diferença, né? Eu já falei rapidamente que a gente tem a revisão tradicional da literatura. A revisão tradicional também é conhecida como revisão narrativa da literatura, né? E o processo de revisão que acontece nesse modelo é um processo sem regras, né? Então, é um processo muito enviesado, né? E quando eu comecei a pesquisar, eu via que tinha assim, muito preconceito em relação a artigos de revisão da literatura, né? De artigos bibliográficos. E hoje eu compreendo que o preconceito não é com o método, não é com o método, né? Não é com a revisão bibliográfica, com a revisão da literatura, é com a forma como isso é feito. Então, uma revisão tradicional, uma revisão narrativa, não tem um conjunto de regras que traga confiança aos seus resultados, né? Que dê confiabilidade aos achados da sua pesquisa. Geralmente, é um trabalho que tem o viés do pesquisador, né? A subjetividade. Também um trabalho geralmente realizado por um único pesquisador. Já quando a gente parte para parte de regras rígidas, a gente vê que tem a revisão sistemática, a revisão estruturada. Então, a gente tem um conjunto de regras que vai dar confiabilidade aos achados da pesquisa, né? E a gente viu lá pelos gráficos, né, dos Scopus, que é um método muito bem aceito, né, em crescimento, em expansão. A revisão sistemática estruturada, ela precisa ser realizada por mais de um autor, tá? Porque, né, quando a gente vai fazer a análise do conteúdo, vamos ver mais na frente, a gente precisa demonstrar que aquela análise, ela é uma análise confiável. Eu vou explicar isso mais à frente. E essa meta-análise e revisão integrativa, né? A meta-análise e revisão integrativa, elas são formas, né, de você analisar os dados levantados na revisão sistemática. Assim, na verdade, quando a gente busca referência de revisão integrativa da literatura, e aí uma referência forte da revisão integrativa é a Torraco, né? Tem um artigo dele publicado em 2005, que é a base de referência para a revisão integrativa. Mas quando você olha o método adotado, né, e mesmo as justificativas existentes ali dentro do artigo, você vê que é revisão sistemática da literatura. Tá? É uma revisão qualitativa da literatura, sistemática, de forma sistemática. A meta-análise, ela já é uma análise estatística, que é realizada com um conjunto de dados levantados na revisão sistemática, e aí eu vou falar melhor isso lá na parte de análise. Tá? Agora é importante só a gente conseguir identificar que existe a revisão tradicional da literatura, sem um conjunto de regras específicos, né, que tem o viés do pesquisador, e a revisão sistemática estruturada da literatura com um conjunto de regras rígidas que estabelece confiança nos achados da pesquisa. E eu trago aqui para vocês, né, a pesquisa que eu já citei, de Tranfield, Daniel Smart, de 2003. Eles trouxeram a revisão sistemática da literatura para a área de gestão, né? E eles estabeleceram 3 etapas para a realização dessa pesquisa. A etapa de planejamento, de condução e de relatório e divulgação. A revisão estruturada da literatura, que embasa essa apresentação do Massaro e de outros pesquisadores, né, realizada em 2016, ela é totalmente baseada nesse trabalho de Tranfield, só que é escrita de uma... é remodelada, né, é feita de uma outra forma.
Mas a gente vê que os 10 passos apresentados por Massaro se encaixam nessas etapas e nessas fases da revisão sistemática da literatura. Tá? O que é interessante aqui do Massaro é que ele traz essa questão da medição do impacto dos artigos, né? Então, ele traz formas da gente mensurar esse impacto na hora da gente selecionar os artigos da nossa amostra. Ele também traz formas de quantificar a confiabilidade, que eu acho muito interessante. Tá? Então, por isso a gente segue com o Massaro e vamos ver os 10 passos que ele sugere para a elaboração da pesquisa. Esses passos que a gente segue na revisão estruturada da literatura não é um conjunto rígido, né, a ser seguido. Ele é flexível. A gente pode avançar e retornar ao passo anterior para poder fazer algum ajuste. O importante é que tudo seja protocolado, tudo seja escrito, anotado. Tá? Então, a gente começa aqui com o protocolo da pesquisa. O primeiro passo, a gente precisa de um protocolo de pesquisa, né? E o que teria nesse protocolo de pesquisa? Primeiro, a gente precisa ter uma questão de pesquisa, né? Uma questão que vai nortear a nossa revisão. E essa questão, ela precisa, além de ser bem descrita, né, de ser clara, ela precisa ser justificada. Tá? Então, a gente precisa ter uma justificativa para a realização daquela questão de pesquisa. Né? Detalhes de como diferentes tipos de estudos serão localizados, avaliados, sintetizados. Vocês vão ver que, conforme a gente vai avançando nos passos, a gente vai estar sempre preocupado com o protocolo, tá? Tudo precisa estar escrito nesse protocolo de pesquisa. Então, como é que eu vou localizar os artigos para a realização da pesquisa? Eu preciso escrever, né? Eu preciso ter um planejamento nesse processo e preciso protocolar todo esse planejamento. E o planejamento é muito importante, porque a revisão sistemática, a revisão estruturada, é um método que despende tempo. A gente não realiza a pesquisa de uma hora para outra, a gente precisa de tempo. E o interessante é que a gente comece no estágio inicial da nossa pesquisa. E se a gente não tem um planejamento bem definido, a gente não vai ter muito retrabalho. Né? E retrabalho para um processo que já despende muito tempo não é legal. Então, no protocolo, a gente precisa elencar tudo que foi planejado, né? Detalhar tudo o que foi planejado para dar transparência, né? Para a gente respeitar lá o princípio da transparência. Então, o protocolo, ele vai dar transparência à minha pesquisa, né? E vai dar confiabilidade ao meu processo. A questão de pesquisa, ela precisa ser definida. E aí o Massaro, ele coloca para a gente, né, 3 questões importantes de aparecer numa revisão estruturada da literatura. Né? Então, ele já dá esse direcionamento. Quando a gente faz uma revisão estruturada da literatura, a gente quer saber como o campo de pesquisa está se desenvolvendo. Então, como é que está a evolução do meu campo de pesquisa? Tá? Então, como está se desenvolvendo a pesquisa para investigar o tema estudado? E aí eu vou olhar para os autores que são referência no assunto, no meu campo. Eu vou identificar os artigos que causam maior impacto, que são mais citados, quais são os temas que estão sendo desenvolvidos. Aliás, a questão do tema entra muito nessa questão 2. Qual é o foco e a crítica da literatura, né? E aí, a partir de uma análise temática, eu consigo identificar o foco da literatura. Eu consigo identificar qual é a crítica que eu tenho a esse desenvolvimento, a esses temas, ao foco, às metodologias que estão sendo utilizadas. Okay? E aí, a terceira questão de pesquisa, qual é o futuro para a literatura? Então, encerrando o meu processo de revisão e de análise, eu consigo enxergar quais são as lacunas de pesquisa existente e quais são as possíveis questões de pesquisas que podem nortear futuras pesquisas, né? Pesquisas futuras. Tá? Como eu consigo identificar o que precisa ser feito para que a barreira do conhecimento ela se expanda nesse campo. Okay? E aí o terceiro passo, né,
estou lá escrevendo meu protocolo, o protocolo, bem dizer, a gente vai fazendo de forma paralela com os outros passos. Identifiquei minha questão de pesquisa, vamos fazer a pesquisa bibliográfica. Precisa ser uma pesquisa abrangente, né? Então, eu preciso de uma pesquisa abrangente, uma pesquisa que seja realizada em diversos periódicos, uma pesquisa que se utilize de bases de dados, né? As bases de dados, elas indexam periódicos de alta qualidade, então, é uma forma de se realizar, de levantar essa pesquisa em campos onde o tema é emergente, por exemplo. Você pode pesquisar também em congressos, né? Porque os congressos, os artigos ainda não foram publicados, mas o tema, ele é muito novo e pode não ter dado tempo de se publicar aquela pesquisa. Então, vale também pesquisar em congressos, tá? E como é que eu realizo essa pesquisa bibliográfica, né? Eu preciso de palavras-chave para fazer minha pesquisa. Tá? E como é que eu consigo chegar a essas palavras-chave, né? Então, quando a gente entra num projeto de pesquisa, o nosso orientador, ele vai sugerir a leitura de alguns artigos sobre o tema. Se a gente estiver num grupo de pesquisa, né, alguns artigos ali, o grupo também vai te passar para que você desenvolva um conhecimento sobre o tema. Então, aquela meia dúzia de artigos que são fornecidos permite que você já identifique palavras-chave relacionadas com o seu tema de pesquisa. Então, essas palavras-chave, elas serão compostas de forma que elas serão expressões booleanas, né? A gente precisa montar uma expressão booleana para que a gente coloque lá na nossa base de dados e retorne pesquisas que estejam dentro do escopo daquelas palavras, tá? Então, a gente precisa identificar as palavras-chave, precisamos identificar quais são os periódicos, né? Ou a base de dados, o banco de dados que a gente vai realizar a pesquisa. E o importante é a gente justificar, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a base de dados Scopus, na área de gestão Scopus Web of Science. A gente tem na literatura justificativa para a gente trabalhar com essas bases. Então, se eu trabalho com essas duas bases, eu tenho uma literatura justificativa para a escolha dessas bases. Não tudo o que você escolher, né? O periódico que você vai escolher, eu quero fazer uma análise dos congressos. Precisa justificar, tá? O mais importante da escolha é a justificativa. E aí você também pode determinar qual é a área de pesquisa, né? Quando eu jogo lá no Scopus uma palavra, por exemplo, relato integrado, que é o meu tema, se eu jogar, é um tema emergente, se eu jogar lá, eu vou descobrir 600, 700 artigos. Ou, tá? Se eu jogar o outro tema, criação de valor somente, eu vou ter mais de 10.000 artigos. Mas, vamos lá, eu joguei relato integrado, descobri 700 artigos. Aí eu posso filtrar pela área de pesquisa. Olha, eu quero filtrar pela área de gestão, né, de contabilidade, gestão, pela área ambiental, de ciências sociais aplicadas, né? Ah, mas é válido fazer? Sim, é válido, desde que você justifique, né? No meu caso específico, quando eu comecei a fazer a pesquisa, como é um campo emergente, eu não tinha tantos artigos, né? Na época não eram nem 700 artigos, era uma coisa em torno de 400. Então, não fiz nem filtro. Falei, quero ler todos os títulos, todos os resumos para poder identificar o que tem aí nessa literatura. E tinha muita pesquisa ligada à área de ciência, relatórios integrados de paciente. Então, quando você filtra pela área de pesquisa, você já exclui, né, esses artigos que não tem nada a ver com a sua pesquisa. Uma outra coisa importante é você definir o período da pesquisa, né? Então, também na base de dados, você consegue já filtrar pelo período. Qual o período de estudo que eu quero utilizar na realização da minha pesquisa? E sempre justificando. Por que eu escolhi esse período, tá? No meu caso, o período de pesquisa é 2013 a 2000, tempos atuais, né? Eu coloco a data atual. Por que, Cíntia, 2013? 2013 é relativamente, né, novo para você dar como uma data inicial. Podia pesquisar para trás. Porque o framework que norteia o relato integrado, ele saiu em 2013, né? Eu já fiz a pesquisa aberta, sem dar uma limitação temporal, e eu vi que dali para trás não tem nada, né? Assim, eu fiz essa pesquisa aberta porque um
uma área nova que me retorna poucas coisas. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu posso justificar, olha, a partir de 2013, porque foi a partir desse ano que se elaborou-se, teve a publicação do framework, e aí as pesquisas elas estão alinhadas com o framework, tá? Eu quero a partir de 2010, porque 2010 foi o ano de criação do Conselho Internacional para o Relato Integrado. Então, eu estou justificando, entende? Olha, eu quero 1994, porque 1994 foi o ano que lá na África do Sul eles criaram um Código de Governança Corporativa que já previa a divulgação de relatórios integrados. Não no escopo que se tem hoje, mas já se discutia e eu quero ver essa discussão para tarde. O importante é a justificativa. Okay? E aí, já diante dos artigos, né, que a gente localizou, a gente usou os filtros de seleção lá da base, mas a gente ainda tem um número grande de artigos. E eu vou utilizar todos esses artigos como amostra da minha pesquisa. Bem, você pode, como o Massaro sugere, utilizar medidas de impacto do artigo. Né? Então, eu vou selecionar para minha amostra aqueles artigos que causam mais impacto no campo. Tá? Então, o Massaro coloca para a gente que a gente pode utilizar dados de citação do Google Scholar, que a gente pode utilizar dados de impacto do periódico. Okay? Então, são medidas que podem compor, né, um indicador de qualidade, uma métrica de qualidade, de impacto do artigo. Na base Scopus, né, a gente tem algumas medidas de impacto, né, listadas aqui. Número de citações totais, número de citações por ano, citação com ponderação no campo, benchmark de citações, ICH. Então, se eu estou trabalhando só nessa base, eu posso utilizar essas métricas. Se eu estiver trabalhando com outras bases, eu preciso escolher uma medida que seja possível, né, em diferentes bases, tá? E importante também pensar no alinhamento que aquele artigo, que aquela publicação tem ao meu tema de pesquisa, tá? Então, a gente precisa estar ligado com a questão do alinhamento. Né? Uma coisa importante que facilita muito a nossa vida quando a gente vai fazer a revisão sistemática, quando a gente trabalha com essas bases de dados, Scopus, Web of Science, você pode extrair relatório da base de dados, né? Então, ao invés de eu ficar digitando lá na minha planilha de Excel, criando uma lista com os mais de 300 artigos da minha amostra que eu identifiquei, eu posso extrair já uma planilha com essas informações. Então, isso facilita muito. E aí, quando a gente vai fazendo a análise, né, para ver se vai incluir o artigo ou não na nossa amostra, a gente já vai registrando nessa planilha artigo aceito, artigo rejeitado. Né? Rejeitado por quê? Não está alinhado com o tema. Rejeitado por quê? Porque eu não tenho acesso a esse artigo. Pode acontecer. Né? Eu acesso a base de dados Scopus pelo portal de periódico da CAPES e algumas publicações, muito poucas, elas não estão com acesso aberto. Então, se eu não conseguir ter acesso aberto àquele artigo, ele não vai compor a minha amostra. Tá? E aí, como quinto passo, a gente define uma estrutura analítica. Estrutura analítica que deve estar devidamente registrada lá no meu protocolo, para dar transparência. Né? Então, como eu realizei a extração de dados, né, e para poder compor depois a minha análise. Né? Eu criei uma estrutura analítica. E essa estrutura analítica, ela basicamente é formada por informações como autor, journal, objetivo, metodologia e os achados. Né? Lembrando que na planilha que eu extraio, eu já tenho informação do autor, do título, do journal, tá? E aí, se esse artigo ele vai compor a minha amostra, eu acrescento, pela leitura do resumo, qual é o objetivo, qual é a metodologia e qual é o achado. Né? Então, a gente tem de forma resumida a metodologia que aquele artigo entregou e os principais achados que ele teve. Né? Então, isso também ajuda a gente a compor aí uma análise. Tá? Outras informações que são interessantes, né, e que vão ajudar na hora da gente realizar a análise, porque a gente pode fazer uma análise comparando, assim, não comparando
mas relacionando uma categoria com outra, por exemplo. Aqui, esse quadro está adaptado de um artigo que eu publiquei, tá? E eu tenho aqui informações como jurisdição. Então, eu trabalho com relato integrado. Qual é a jurisdição desse trabalho? Ele não tem base empírica. Tudo bem, então está ali sem base empírica. Esse trabalho, ele investiga organizações em regiões ou nações específicas. Legal. Qual é o foco organizacional, né, das empresas que estão sendo investigadas? São empresas listadas. São empresas, são pequenas empresas, são empresas do setor público, são empresas de terceiro setor. Então, você vai organizando essas informações, né? Esse trabalho, ele investiga algum país ou região específica, sim, aí você tem ali para categorizar, né? É escrito por acadêmico, profissional, por acadêmico e profissional em conjunto, isso pode te trazer algum insight. Quais são as categorias temáticas que eu identifiquei nesse processo? Aí aqui eu coloquei algumas categorias que foram identificadas, tá? Você também pode trabalhar com as informações metodológicas, né? Quais são os paradigmas de pesquisa abordado? Quais são as estratégias de pesquisa que o artigo adotou? Quais são as técnicas de coleta, de tratamento dos dados? Quais são os tipos de pesquisa, né? E quais são as perspectivas teóricas que dão subsídio a essa pesquisa? Aí observe que interessante na hora de você analisar, né? Você tendo essa estrutura analítica, o que eu identifiquei na minha pesquisa? Olha, abordagens positivistas, elas investigam muito temas relacionados a determinantes de adoção, determinantes de qualidade, implicações na adoção. Essas implicações na adoção, elas estão muito centralizadas aqui no país ou região da África do Sul. Então, investigam quais são as implicações da adoção dessa divulgação para esse contexto. E aí eu observei que não tem investigações sobre essas implicações em determinada área. Vou dar aqui como exemplo o Brasil. Existe pouquíssimas pesquisas sobre as implicações na adoção do relato integrado no Brasil. Então, você já começa a identificar, pouquíssimas, quase nenhuma mesmo, assim, pouquíssimas. Então, você já identifica aí a necessidade de mais investigações, né? Olha, não existe investigações interpretativistas, tá? Que investiguem práticas de divulgação no setor público de uma região específica. Então, você começa a fazer ligações, né, que te permitem apontar as lacunas que existem. Bem, a gente precisa estabelecer a confiabilidade da revisão da literatura, né? É claro que, como é um método transparente, regrado, né, você está protocolando todas as etapas, tudo que está acontecendo nesse processo, ele já traz certa confiabilidade, tá? Mas o Massaro, ele coloca para a gente aqui uma medida que pode ser utilizada para confiabilidade. Então, eu vejo muitas pesquisas que falam o seguinte, olha, o processo de identificação dos artigos, né, assim, fizemos todos os filtros e aí a gente sobrou aí um número de artigos que a gente vai fazer a leitura do título e do resumo. Então, mais de um pesquisador faz isso. E aí fazem de forma independente, porque depois é importante que se observe os resultados de cada um, né? E aí os artigos falam, a pesquisa o levantamento foi realizado de forma independente por 2 ou 3 pesquisadores e as divergências foram analisadas e sanadas por todos os pesquisadores dessa publicação, tá? Então, é uma forma. O levantamento ele foi realizado de forma dialógica, né? Então, os autores foram fazendo juntos, dialogando sobre aquele assunto, chegando a consenso, né, e fazendo as escolhas. Né? Nesse quadro do slide anterior, da estrutura analítica, mais de um pesquisador precisa fazer a categorização, né? Precisa fazer, informar os dados nas categorias, tá? E o resultado
resultado dessa classificação, da mesma forma, né? Tem literatura que diz que foi feito de forma independente, e aí as divergências foram discutidas e sanadas. Ok. O Massaro traz uma medida para isso, né? Então, assim, pesquisador 1, pesquisador 2, 3, independente da quantidade de pesquisadores, cada um faz sua categorização, isso é planilhado, tá? E aí você consegue mostrar qual é o grau de confiabilidade daquela classificação, tá? Então, existe o alfa de Krippendorff para isso. E é uma medida, né, estatística. E o interessante é que, recentemente, eu descobri uma forma bem bacana da gente calcular essa medida, né, desse alfa de Krippendorff. Você pensa assim, meu Deus, como é que eu faço esse cálculo? É um cálculo difícil, né? Se você for ver lá, a construção do cálculo não é tão simples, é bastante trabalhoso num processo, num método que já é trabalhoso. Mas existe uma extensão que você baixa da internet para o seu Excel. Então, você instala essa extensão do Excel, você coloca a planilha no seu Excel e aí você só seleciona ali dados de entrada, de saída e você tem um cálculo do alfa de Krippendorff, o que traz muito mais confiabilidade àquele processo de classificação da literatura, de análise de conteúdo, né? É um método justamente para ser utilizado na análise de conteúdo, tá? Então, achei isso bem interessante aqui, essa proposta. Para estabelecer a validade da revisão da literatura, né, o Massaro coloca aqui também para a gente algumas táticas, e aí a gente precisa ter a validade interna, a validade externa e a validade de construto, né? Então, para a validade interna, ele coloca aí 4 táticas, né? Então, a gente precisa olhar a correspondência de padrões, começando com uma pequena amostra de papéis e ampliando a amostra para testar as primeiras conclusões e identificar elementos para uma análise mais profunda, né? Então, sabe aquela meia dúzia de artigos que seu orientador te passou para você começar a sua pesquisa? Essa é a amostra pequena que você tem, e você faz aquela primeira leitura, né, para poder entender, compreender, e depois você já consegue identificar alguns elementos que precisam de análises mais profundas posteriormente, ok? E na construção daquele quadro analítico, daquela estrutura analítica, também a leitura de alguns poucos artigos já te dá insight para que você comece a pensar nas categorias que você vai utilizar na sua pesquisa. E depois você vai ampliar, né, o uso disso tudo com uma amostra maior, e você vai ver que vai se encaixando ali dentro do que você construiu. A teoria rival, né, podem contribuir para a construção de explicações, a usar como justificativa citações da literatura. Então, eu identifico uma determinada questão e, para justificar, né, aquele ponto que eu estou defendendo, digamos assim, eu vou utilizar justificativas, citações que já existem na literatura, tá? Então, análise de série temporal. Definindo o período do estudo, quer dizer, aquela definição que a gente falou do período, né, que a gente vai estudar, e a justificativa que você precisa utilizar para o período inicial e para o período final da sua pesquisa, isso também vai ajudar a dar a validade interna do seu processo, né? E a análise da evolução da literatura durante esse processo também ajuda a compor essa validade. E aí a gente tem modelos lógicos, matriz e outras formas de exibição dos dados. Então, a forma como você vai exibir os dados que você levantou, né, até os seus resultados, usando gráfico, diagramas, matrizes, isso pode contribuir para tornar o resultado mais visível e compreensível, porque também traz validade interna para a sua pesquisa. Tá? Em relação à validade externa, ele coloca aqui 2 táticas. Explicação teórica, né? Então, usando teorias e estudos anteriores para explicar os seus resultados, né? Então, você vai utilizar esses estudos, os resultados desses estudos, para você corroborar ou não os seus resultados. Então, você está utilizando de explicações teóricas, né? De resultados que já existem. Né? Olha, esse resultado corrobora o meu, está alinhado com o que eu achei ou não, né? Então, isso aí traz a validade externa para a pesquisa.
a abrangência das fontes utilizadas, né? Então, aquela justificativa que a gente fez lá atrás, né, justificando a escolha das fontes, ela também contribui para a validação externa da pesquisa. E, por fim, a validade do construto, né? Múltiplas fontes de evidência. Então, quando a gente utiliza várias fontes para apoiar o resultado, a gente consegue construir linhas mais convergentes de análise, né? Se eu seleciono um único periódico, eu posso acabar enviesando a minha pesquisa com o perfil daquele periódico. Então, quando você trabalha com N fontes, você diminui esse viés, né? E você consegue construir a sua análise e validar o construto da pesquisa, né? Informantes chaves, né? O Massaro coloca isso também aqui, no sentido de você obter informações úteis sobre o assunto com especialistas, né? Então, eu posso, assim, no meu grupo de pesquisa, de repente, tentar obter algum insight em relação às categorias que eu posso trabalhar, né? Já li aquela meia dúzia de artigos e conversando com pessoas mais experientes, eu consigo identificar quais categorias podem nortear a minha pesquisa, tá? Enfim. Então, essas possibilidades para a gente poder validar a pesquisa. A codificação dos dados pode ser feita de forma manual ou assistida por computador, né? Como assim de forma manual, né? De forma manual, eu vou ler o artigo, né? Extrair o dado que eu preciso, né, para que atenda aquela minha estrutura analítica, de forma manual. Vou ler e vou ir lá anotando na minha planilha de Excel os dados em cada categoria a que ele se refere. Quando eu faço, é manual, mas eu preciso do apoio, no mínimo, de um Excel. Quando eu faço isso de forma assistida por computador, eu posso trabalhar, por exemplo, com o NVivo, tá? E aí, o NVivo, ele permite, eu coloco todos os meus PDFs ali dentro, eu vou fazer a leitura de todo aquele conteúdo e eu vou criando nós de codificação, né? E depois ele também permite uma visualização mais interativa do resultado que foi encontrado, né? Então, existem essas possibilidades. Bem, aqui no ponto 9, desenvolver insights e críticas através da análise do conjunto dos dados, né? Então, como é que eu posso fazer essa análise? Aí, como eu falei lá na frente, existe a meta-análise, que é a análise estatística, né, da revisão da literatura. Então, a gente vai analisar de forma estatística. Importante saber que na meta-análise a gente seleciona estudos semelhantes, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma meta-análise das implicações da adoção do relato integrado. Então, eu tenho estudos que investigaram essas implicações em diferentes contextos, em diferentes países, em diferentes períodos de tempo, com um número de amostras diferentes, tá? Então, a meta-análise, ela permite eu fazer uma análise estatística desses resultados, tá? Uma análise estatística que aumenta a objetividade, né, e a validade dos achados. Tem sido utilizado muito, muito a análise bibliométrica na área de gestão como uma ferramenta de suporte à revisão da literatura, né? A análise bibliométrica ajuda muito a gente responder a primeira questão de pesquisa, como é que o campo está evoluindo, né? Porque a gente tem ferramentas como frequência de palavras, frequência de autores, cocitação, redes de relacionamento, e aí a gente tem softwares, né, que permitem a gente analisar as redes de relacionamento, as frequências de citação, frequências de palavras-chave, criar mapas de palavra. Então, traz uma análise rica para que a gente possa analisar o avanço, né, do campo. Tá? Então, a análise bibliométrica ajuda muito a responder a primeira questão de pesquisa, enquanto a meta-análise e a meta-síntese, ela ajuda a responder, principalmente a meta-síntese, que é uma análise qualitativa, né, de todos aqueles dados que a gente levantou na literatura, a responder quais são os temas relevantes, né? O que está emergindo da literatura. A meta-síntese é a análise qualitativa. Enquanto eu tenho a meta-análise como uma análise quantitativa dos dados,
A meta-síntese é uma análise qualitativa, profunda, né, que a gente faz com esses dados encontrados, tá? E aí, para finalizar, que meu tempo está esgotado, a gente tem aqui o 10º passo, né, que é desenvolver caminhos e perguntas para pesquisas futuras. Então, levantei a literatura, né, filtrei, tenho minha amostra, tenho minha estrutura de codificação, codifico os dados, eu vou analisar tudo aquilo que eu codifiquei, eu vou fazer uma análise, seja meta-análise, seja meta-síntese, eu vou trabalhar com a ajuda da análise bibliográfica, e eu vou compreender aquele campo. No final disso tudo, eu compreendo o campo, eu entendo o campo, eu sei o que está sendo desenvolvido, o que precisa avançar, porque ainda não tem pesquisa nesse sentido. A gente identifica as lacunas e a gente consegue identificar caminhos para pesquisas futuras. Tá? A estrutura de uma revisão sistemática da literatura, estruturada da literatura, é basicamente o mesmo formato de qualquer pesquisa científica, tá? Eu já encontrei na literatura a indicação de que não tem um capítulo de revisão da literatura ou fundamentação teórica, que da introdução a gente faz ali uma breve revisão e já parte para a metodologia e para os resultados, porque, na verdade, a gente está analisando a literatura nos resultados, né? Mas também já tive crítica de editor por não ter esse capítulo, então eu acho interessante manter um capítulo ainda que enxuto com uma fundamentação teórica. Qual é o ponto fraco? Né? Nem tudo é perfeito, o método é legal, é robusto, traz muito conhecimento, mas ele tem um ponto fraco. O que também não justifica deixar de usar o método, né? A questão do custo-benefício. Ele demanda tempo para a realização. Por isso que é importante que seja iniciado no estágio inicial da pesquisa. E é importante que haja um planejamento muito bem feito, né? E que tudo seja bem protocolado e registrado para que você não tenha que ficar refazendo etapas que já foram feitas, que você não tenha que pegar aqueles 300 e tantos artigos, 100 e poucos artigos que você identificou na literatura e que você está fazendo e agora eu acho que é interessante olhar essa outra categoria. Pronto, vai ter que ler tudo de novo, né? Uma coisa que já demanda tempo fica ainda mais dispendioso, né? Então, isso é um ponto fraco, mas que não é justificativo para não fazer, né? As principais referências, tá, que eu utilizei aqui na apresentação e que pode ajudar muito quem tiver interesse aí